Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, estamos de volta aqui para a segunda parte, o segundo bloco dessa parola 158, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E olha só, a gente não está com muita pressa para acabar esse tema, não. Diz que nós vamos até o final do ano, e vai mesmo. A gente está no Antigo Testamento ainda, estamos entrando agora na parte dos livros proféticos, mas vai ter pergunta para Jeremias, vai ter pergunta para Ezequiel, vai ter pergunta para outros profetas ainda, antes da gente entrar no Novo Testamento. Então tem muito conteúdo bíblico bem bacana para você estar nos acompanhando. E estamos aqui com a escalação do trio de paroleiros essa semana com Decano Oráculo e Mente Brilhante, diretamente dos nossos estúdios aqui, madrugada dentro. Nós estamos gravando aqui, é plena madrugada. Então, quando a gente acabar essa parola hoje, já é amanhã. É isso mesmo, não fique assustado. Nós vamos começar a parola num dia e acabar no outro dia, e você nem vai perceber. Estamos aqui agora falando sobre o profeta Isaías, a pergunta que Deus faz para ele no capítulo 6, escrito no versículo 8. Lá no primeiro bloco, nós demos um panorama bíblico, o oráculo escreveu com detalhes como é que funciona essa questão do contexto bíblico, em que momento Isaías estava, e também o nosso Mente Brilhante deu a sua pitada dizendo que Isaías andou pelado, né? Não sei por que exatamente atenção para essa parte do profeta, mas, enfim, não importa, né? Se isso chamou a atenção dele, ele vai tentar explicar isso depois para a gente. Mas nesse segundo bloco, como é de praxe, a gente traz a pergunta para os dias de hoje, para a gente falar a respeito, então, do quem enviarei e quem há de vir por nós, é de ir por nós. E aí eu falei no primeiro bloco que muitas vezes a gente confunde essa pergunta como se fosse um chamado evangelístico, mas na verdade não é um chamado evangelístico, é um chamado profético. Mas então nós vamos falar de propósito nesse segundo bloco aqui, de propósito, de forma proposital, de forma intencional, e é isso aí. Meninas, eu estava aqui meditando sobre esse texto, né, entre terça e hoje, né, deu tempo de eu estar meditando em cima disso aqui, e aí eu estava aqui olhando esse texto, e o Wilson falou uma coisa bem interessante que me fez pensar. Deus já tinha um propósito estabelecido antes do chamado de Isaías. Ou seja, primeiro vem o propósito, depois Deus procura quem pode cumprir. É mais ou menos por aí que funciona? Ou o primeiro Deus acha a pessoa para depois dar um propósito para ela? Olha, ele quer fazer uma provocação assim, sem. Talvez o Paulinho venha concordar comigo ou não, mas todas as pessoas que nós vemos na palavra, nós vamos ver que Deus ele tem um chamado. Não estou falando do ofício. Não estou falando de ofício. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito. Isaías 46:10, ele vai dizer que o propósito do Senhor ele está estabelecido e ele permanecerá para sempre. Eu costumo explicar Isaías 46:10 como sendo, imagina que eu vou sair de São Paulo, vou pegar aqui um trem, vamos imaginar que tem um trem daqui para Presidente Prudente, e eu tenho que chegar até Presidente Prudente. Existe um trilho, e o vagão ele vai passar por isso. Então significa dizer que esse trem ele vai chegar, de qualquer forma, ele vai chegar a Presidente Prudente. A questão é se você vai estar dentro desse trem, se você vai estar dentro do vagão. Ou seja, isso me faz entender que você pode ter o teu chamado, mas não necessariamente você vai viver o seu chamado. E isso é algo muito tenebroso, isso é algo assombroso. Por quê? Se nós pegarmos Jonas, eu não quero entrar na discussão da baleia, nada disso, mas ele tentou fugir do propósito dele. E aí eu gosto de uma discussão que até falei isso no domingo, numa ministração minha, que eu estava explicando justamente isso, né? Porque muitas vezes nós
falamos, Deus está no controle das coisas. E aí a brincadeira que eu faço é, você pecou no dia de hoje? Aí a pessoa fala assim, pequei. Então, se Deus está no controle, Deus ele te fez pecar. Só que aí a palavra fala que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, peraí, então se Deus ele é o Pai das Luzes, ele é um dom perfeito, tudo mais, você pecou e viu o mal dele? Não, então. Aí nós vamos falar de soberania de Deus. Isso me faz entender que você tem o chamado dentro de você. E não, de novo, não estou falando de ofício ministerial. Eu estou falando sobre propósitos. Agora, a questão é, se você está vivendo o propósito que Deus ele estabeleceu para você. E isso traz para nós algo que vai romper barreiras. Vamos pegar o Jeremias, né? Nós falamos no outro bloco. Jeremias, Deus ele fala, olha, antes de você nascer, eu já tinha te chamado como profeta. Agora, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele quer fugir do chamado dele. E Deus ele fala, olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu vou ser com você. O que você falar, nenhuma palavra vai cair. Então, você entende que Deus ele vai te dar o respaldo. Nós já falamos em uma outra parola, que é aquele que te envia para a missão, ele te dá a provisão, né? E quando nós estamos falando sobre propósitos, vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo prático. Se eu não me engano, Paulinho, você se formou em, acho que foi... 2007. 2007. Eu me lembro do Paulinho, quando a gente estava lá na Fatel, ele contando como que Deus o chamou, né? Eu vou pegar o exemplo do Paulinho, porque eu, apesar de ser professor, de ser mestre na igreja que eu congrego e tudo mais, eu tenho minha vida secular, né? Eu sou advogado de formação. Mas vamos pegar a história do Paulinho. Paulinho estava para ser promovido a um dos caras mais tops da Sabesp. Ele recebeu uma proposta. E ali ele recebe exatamente uma palavra da parte de Deus, dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho. Então veja, ele poderia ser um homem extremamente bem-sucedido numa carreira secular. Não estou falando que o Paulinho não é bem-sucedido, mas veja, eu fiz um adjetivo aqui. Ele poderia ser um homem extremamente bem-sucedido na carreira secular, porque foi-lhe dado um chamado tamanho que ele recebeu um convite para exercer uma posição muito grande lá dentro. Mas o coração dele estava depositado naquilo que era do alto. E aí nós vamos ver, se eu não me engano, o apóstolo Paulo falando a Timóteo que nós não devemos nos arregimentar nas coisas desse mundo. Então veja, aí eu vou pegar de novo Paulinho, e quando eu olho a respeito do seu chamado, ele não somente foi chamado para o ministério pastoral, e aí eu já falei isso uma outra vez para ele, tenho para mim que por todas as frentes de trabalho que ele tem aberto, congregações, igrejas e tudo mais, repousa sobre ele uma unção apostólica. Eu não quero não quero desrespeitar a visão da igreja metodista, não é isso. Mas o que eu quero dizer aqui, basicamente, é o seguinte: se eu colocasse numa balança a carreira secular do Paulinho, talvez ele fosse um cara milionário. Vou dar um exemplo assim. Mas o propósito, ele não estaria no vagão do trem. Ele não estaria chegando no lugar que Deus tinha estabelecido para ele. Veja, ele seria tremendamente abençoado na vida secular. Mas o propósito que Deus tinha determinado para ele, ele nunca alcançaria. Agora, vamos pegar exatamente o que ele ouviu a voz dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele entra nesse vagão e ele começa a percorrer todo o trilho e ele chega naquele lugar. E aí, como diz a palavra, Paulo e Barnabé tinham um chamado. E aí o Espírito Santo falou que é separai-me. Ou seja, uma coisa é você ter o chamado, a outra coisa é a separação para o chamado. E quando eu tenho essa separação, e aí sim você passa a experimentar da plenitude daquilo que Deus ele separou para você experimentar. E aí eu toco de novo, e de novo, não quero desrespeitar a visão, a doutrina da Igreja Metodista, mas para mim eu tenho muito claro que sobre o Paulinho repousa uma unção apostólica.
Porque é um homem que vai desbravando e vai fixando igrejas, e ele vai fixando pastor. O pastoreio é fixado, e aí a coisa vai andando, e a coisa vai se ampliando. Então, veja que quando eu estou falando sobre essa questão de propósito, a pergunta que eu deixo para você, internauta, que está nos ouvindo, nos assistindo, você está no vagão ou você só está na estação dando tchauzinho para o trem que já passou? E aí eu termino trazendo algo que uma vez o pastor Alcemar, ele falou: qual era o lugar mais rico nessa terra? E isso, quem já não ouviu essa pergunta, né? E a resposta é o cemitério. Quantos chamados, quantos homens, mulheres que ali morreram sem cumprir o propósito e o chamado que tinham estabelecido. Que Deus, ele chamou, mas essa pessoa, ela não respondeu como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Will, eu não sei se eu vou dizer que eu concordo com você em gênero, número e grau, ou se aquilo que eu vou falar vai soar meio que como um complemento ao que você disse. Mas eu trocaria a introdução que você fez, falando sobre propósito, pela seguinte afirmação: Deus não tem um propósito para pessoas. Deus tem pessoas por causa de um propósito. Né? Em tudo que você disse, eu acho que o resumo é isso. Né? Deus não tem um propósito para as pessoas. Ele tem as pessoas por causa de um propósito. Ele não tem um chamado para a igreja. Ele tem a igreja por causa de um chamado. Ele não tem um chamado para a minha vida. Ele atraiu a minha vida porque ele já tinha um chamado previamente preparado. E por aí afora. Assim foi com Isaías. Né? Então, Isaías estava na estação e o trem chega. E a porta abre. E agora está na mão dele decidir se ele vai entrar, ou se ele vai esperar o próximo, ou se ele vai virar as costas e vai embora. Né? Então, isso para mim é muito claro, no sentido de que nós somos senhores das nossas decisões, mas somos escravos dos resultados delas. Né? Nós somos senhores daquilo que nós decidimos, dos passos que nós vamos dar. Mas somos escravos das consequências dos passos. E as consequências, elas podem ser positivas, elas podem ser uma bênção, elas podem ser melhores do que aquilo que a gente idealizou, como as consequências podem ser catastróficas e dizem respeito nesse aspecto, né, de consequências catastróficas, isso diz respeito ao virar as costas para o propósito de Deus. Você sabe que domingo passado eu preguei sobre propósito na igreja, né? E eu toquei exatamente nesta afirmação que eu estou fazendo. Somos senhores das nossas decisões, mas escravos dos resultados delas. E de uma forma assim muito resumida, eu toquei num ponto que eu quero trazer aqui, que eu julgo que seja proveitoso. O apóstolo Paulo, em Atos 20, desde o verso 22 até o verso 24, ele conta uma história dele, a respeito dele, e a forma que ele lida com o chamado que era reservado a ele. Então, Atos 20, a partir do 22, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, Paulo, ele sabia, de alguma forma, toda cidade que ele passava, ou Deus dava um sonho, ou Deus mandava um profeta, ou Deus dava uma visão, mas ele diz: de cidade em cidade chega um recado para mim, que quanto mais eu vou me aproximando de Jerusalém, mais eu estou perto de cadeias e tribulações. Ele diz isso, ele tinha essa convicção. Agora, por que ele continua andando nesta direção? O verso 24 explica. Ele diz: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo sabia qual era o chamado dele. O chamado dele havia sido desenrolado para ele por Ananias, lá no capítulo 9. E Ananias falou
né, que ele pregaria para grandes e para poderosos. E no caso, ali na região da Ásia Menor, os maiores e mais poderosos estavam em Jerusalém. Nós estamos falando de um ambiente no qual haviam procuradores e governadores vinculados a Roma. Então, ali era o lugar de Paulo pregar para os grandes e para os poderosos. Mas Ananias também diz que Paulo, no exercício do ministério, ele aprenderia o quanto é necessário sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Então, ele sabia para quem ele pregaria e ele sabia que não custaria barato. Ele sabia que haveria sofrimento. Então, por isso, ele diz, estou indo para Jerusalém e importa que eu cumpra o meu ministério. E ele sabia que o ministério dele era diante dos grandes e que não era um ministério barato, né? Então, quanto mais ele ia se aproximando, mais o Espírito Santo dava um jeito de avisar para ele, cara, você vai chegar em Jerusalém e vai ter rolo. E ele dizia, se vai ter rolo, então é lá mesmo que está o meu ministério me esperando. E ele não para, né, nesta caminhada, ele não para nesta direção, ele continua avançando. Por quê? Porque ele sabia que ele era levantado por conta de um chamado. E este versículo 24 de Atos 20 é uma perfeita expressão disso. Ele diz, não tem nada de precioso em mim. Você pega aquele Paulo do final do capítulo 8 de Atos, do começo do capítulo 9, né? Um cara que era respeitado ao ponto das pessoas lançarem as partes de cima das suas vestimentas como um tapete para ele pisar. Fizeram isso com Jesus na entrada sacerdotal de Jerusalém. Fizeram com Paulo também. Olha o nível de respeito que esse sujeito tinha, né? Ao ponto das pessoas respeitarem. Ele diz, não, nada disso importa. Nada disso. O respeito que eu acumulei por ter sido aluno de Gamaliel, por ser judeu de judeus, por ser cidadão romano, o respeito que eu acumulei por ser de uma das tribos raiz da nação de Israel, por ser um benjaminita, o respeito que eu acumulei por ter acesso ao templo e por ter acesso ao palácio, o respeito que eu acumulei por ter acesso às autoridades romanas e acesso às autoridades judaicas, isso para mim não é nada, né? Hoje, o que vale a pena para mim é o ministério, é o propósito para o qual o Senhor conquistou a minha vida. Isso, para mim, é a evidência, Will, de tudo isso que você disse, mas com estas palavras, Deus não tem um propósito para nós. Deus nos tem por causa de um propósito previamente sonhado e projetado por Ele. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui de uma ministração que eu fiz para a célula uns meses atrás, no começo desse ano ainda, a respeito do sonho de José. E no primeiro momento vocês podem até falar assim, o que o sonho de José tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? E enquanto eu orava naquela noite, antes de ministrar, o Senhor me trouxe a seguinte coisa no coração. O sonho de José nunca foi sobre José. O sonho de José só aconteceu porque existiu um povo que precisaria ser resgatado anos depois. Deus preparou José não para ser governador. Deus preparou José para estar governador numa época em que haveria fome sobre a terra e um povo precisava ser guardado. O propósito de José nunca foi sobre José. O propósito de José tinha a ver com o povo. Isso me faz pensar muito sobre, quando a gente fala de propósito, e com Isaías não foi diferente, né? O propósito de Isaías não tinha a ver com Isaías. O propósito de Isaías tinha a ver sobre um povo que precisava ser alertado. E aí eu vou lembrar parolas atrás, acho que o ano passado ou retrasado, que nós falamos sobre a oração de Ana. E aí Ana pedia um filho e Deus precisava de um profeta. Deus só deu um filho para Ana porque ele precisava de um profeta. O propósito estava antes da oração de Ana. Eu preciso de um profeta. Então, aproveitei a oração de Ana, atendi a oração dela, mas provi um profeta que era o que eu precisava. Isso me faz pensar, meninos, que propósito, o chamado, né, não é o ministerial, né, o chamado ministerial, o ofício ministerial é a ferramenta pela qual nós seremos usados para o cumprimento do propósito, mas o cumprimento do propósito, o propósito para cada um de nós é temporal. E o que eu quero dizer com isso? Eu nasci com um propósito que tem a ver com o local onde eu vivo e a época em que eu nasci.
Porque se fosse para ser um propósito em outra geração, eu teria nascido em outra geração. Mas Deus me colocou em São José dos Pinhais no ano de 2023, porque há algo aqui à minha volta que tem a ver com o meu propósito. E todas as vezes que eu oro, Deus fala assim, eu já tenho algo prometido e preparado para este lugar, para essa geração. Para quem eu vou enviar? Então, muitas vezes a gente fica pensando que o propósito tem a ver com aptidão. Propósito tem a ver com aquilo que eu gosto. Propósito tem a ver com as minhas preferências. Propósito é algo criado para me fazer feliz. E, gente, não tem nada a ver com isso. Nem todo propósito levantado por Deus tem compromisso com a tua felicidade. Eu gosto de uma frase do Paulinho, que ele fala assim, o evangelho não tem compromisso com a nossa felicidade. Tem compromisso com a nossa salvação. Então, eu vejo que muitas vezes Deus vai movimentar estruturas, vai abalar alicerces de alguns para levantar os olhos, para apontar a verdadeira direção do propósito. E às vezes o propósito não tem nada a ver, talvez, com o que você faça hoje. A gente brinca aqui várias vezes, né? Já brincamos desde o começo do canal, que vocês pedem para eu cantar música. Gente, há 20 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque eu era do Ministério do Louvor. Eu fazia o boletim da igreja, porque eu sou formação publicitária. Então, na minha cabeça, o meu chamado sempre teve a ver com o marketing, sempre teve a ver com a comunicação da igreja. E Deus falou, cara, não tem nada a ver com isso, eu vou colocar você num outro lugar, numa outra posição, que não tem nada a ver sobre o que você faz. Então, tem muitas pessoas que estão travadas no desenvolvimento do seu propósito, porque elas ficam procurando pontos de contato com a sua área, a zona de conforto. E eu vejo muitas vezes homens e mulheres sendo chamados por Deus, levantados por Deus, completamente fora da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto. Então isso fica um alerta para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, nem sempre o teu chamado tem a ver com algo que você goste, mas 100% das vezes vai ser relacionado com algo que Deus precisa. E aí não vejo Deus perguntando para Isaías, Isaías, o que você gosta para eu poder te usar? Não fez a pergunta. Perguntou para você, Wilson, o que você gosta para eu poder te usar? Paulinho, o que você gosta para eu poder te usar? Deus não pergunta essas coisas para a gente. Deus simplesmente fala assim, ei, aí no teu lugar, nessa tua geração, eu preciso levantar um homem que fale, que denuncie o pecado. Foi assim com Isaías. Olha, eu preciso levantar um homem que vai rodar o interior de São Paulo plantando igrejas. Foi isso que ele falou para Paulinho. Olha, eu preciso de alguém que seja levantado para poder ensinar as pessoas uma forma correta de caminhar com Cristo. Foi isso que Deus falou para o Ilcinho, e falou para o 04, e falou para tantos outros que a gente conhece. Deus tem um propósito muito antes de ter a pessoa definida. Então, a ilustração do Ilcinho é muito legal, e fala assim, todas as vezes que Deus tem um propósito, é como se estivesse passando um trem diante de nós, e a porta se abre diante de nós, e então vem a voz, né? A quem enviarei? Então, que esse seja o desejo do nosso coração, né? De estar disposto não a fazer aquilo que a gente gosta, mas fazer aquilo que Deus precisa. Então, eu queria passar de volta a palavra para vocês, para as nossas considerações finais. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, corroboro e assino embaixo. 2 vezes. Só faltou carimbar. Arthur, eu só complemento dizendo o seguinte: não só Deus não nos pergunta do que a gente gosta ou o que a gente quer fazer, como geralmente quando Ele libera sobre as nossas vidas um chamado ministério, geralmente nós vamos nos achar incapazes de fazer aquilo e vamos encontrar um monte de pessoa na nossa mente, às vezes os nossos argumentos, que no nosso conceito fariam melhor do que nós aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jeremias, né? Aconteceu com tantos, que no final das contas, quando o Senhor chama, o cara fala, é comigo? Eu mesmo? O senhor tem certeza do que o senhor está falando?
né? Não é melhor mandar outro, né? O Moisés chega a esse ponto, né? Êxodo 4:13, ó, legal a proposta, muito bacana, acho que é isso mesmo que o povo precisa, mas manda outro porque eu tô fora disso daí, né? Então, geralmente, Deus nos chama para aquilo que nós nos sentimos incapazes. Graças a Deus pelo que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós, segundo Coríntios capítulo 12, né, de que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E eu quero encerrar, então, essa parola 158, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, com um versículo que o Ilcinho fala bastante. Eu acho que essa pode ser a resposta de todos nós. Quando Deus disser assim, perguntar para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, a quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Então, você pode responder, eu de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar por amor a cada um de vocês. Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana. Deixe seu joinha aqui, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Esse é o intuito do nosso coração, é levar um ensino bíblico leve, mas com muita profundidade bíblica, de uma forma bastante divertida. Já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Compartilhe os reels que nós temos colocado no YouTube lá, são cortes muito legais que podem alcançar muitas pessoas, mas se você prefere em formato de podcast, não tem problema. Nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma pergunta de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.